Muito boa noite. Estamos ao vivo para mais uma gravação do nosso podcast Fiz o Insight, um projeto onde eu falo o que você tem que ouvir na lata, doa quem doer, sempre baseado nas melhores evidências científicas disponíveis. E nesse podcast a gente vai trazer uma convidada muito especial, direto de Santa Catarina, doutora Ana Cabral. E a gente vai discutir um pouquinho sobre dor musculoesquelética, sobre dor crônica, sobre mitos, verdades no tratamento da dor. E ela vai contar um pouquinho da experiência dela dentro da formação BeExpert, beleza? Vamos lá. Vamos nessa. Bloquear. Deixa eu só convidar a Aninha. Cadê a Aninha? Vou mandar o convite. A gente começa, pessoal. Muito boa noite a quem está acompanhando aí. Já avisei no Telegram, já avisei no Instagram. Muito boa noite, Aninha. Você me escuta? Boa noite. Escuto sim. Você me escuta Maravilha. também? Coloquei um fone aqui. Vamos ver se fica melhor. Tudo perfeito por aqui. Aninha, primeiro te agradecer por aceitar o convite. A gente sabe o quanto sua agenda é forte aí na sua cidade e ter disponibilizado esse tempo aí para a gente para conversar um pouquinho é muito valioso, não só para mim, como também para diversos profissionais e pacientes que nos acompanham, tá bom? Uhum. Mas eu que agradeço. Pode falar. Era um convite irrecusável, né? Então não tinha como não aceitar. Maravilha, Aninha. Obrigado mesmo. Como você sabe, a gente mandou um roteirinho, né, para guiar umas perguntinhas. Vai ser mesmo num formato de entrevista, mas se sinta à vontade para fugir do roteiro no momento que você achar que deve, de acordo com as perguntas, tá bom? Tá. Primeiro de tudo, Aninha, eu queria que você me dissesse quem é você, né? Conta a sua história, o tempo que você tem nessa estrada, os passos que você deu na sua carreira, qual é a sua cidade e com que você trabalha, Aninha. Então vamos lá. Meu nome é Ana Paula Cabral. Eu sou fisioterapeuta aqui na cidade de Curitibano, em Santa Catarina. É o interior de Santa Catarina, dá umas 4 horas aí da capital. E eu me formei em 2016. Logo depois da minha formatura, que foi no início de 2017, eu trabalhava em 4 lugares aqui na cidade. Então, em 4, né, tinha clínica, estúdio de pilates, clínica por convênio e ainda atendia domiciliar. Então, eu corria para lá e para cá o dia inteiro, levando bola, levando maca, e era o caos, né? Aí, com 6 meses de formada, eu pensei, não, eu preciso arriscar, eu preciso fazer alguma coisa diferente aí, né? Não tá dando certo essa correria. Então, eu resolvi alugar uma sala, que é essa sala aqui que eu estou hoje. É um prédio que tem 2 andares aqui na cidade, e eu aluguei essa sala aqui. E falei pro meu pai assim, pai, você vai ser meu avalista. Aí ele falou, mas então alugue só por 6 meses. Aí eu aluguei só por 6 meses e falei pro cara da corretora, né? Falei, olha, eu vou tentar fazer por 6 meses. Se não der certo, eu entrego a sala e tá tudo bem. E deu tão certo que eu tenho outras 2 salas aqui no mesmo prédio. Então, graças a Deus deu super certo, eu não precisei entregar a sala e meu pai não precisou pagar nada também. Tá tudo certo. Aí eu atendia, eu sempre gostei muito do Pilates. Então, na faculdade mesmo, eu já tinha feito o curso de Pilates. E dava Pilates assim em casa, para as pessoas, para os conhecidos, né? Mas nada muito oficial. Então, eu aluguei essa sala aqui e coloquei 4 tatames, uma bola e uma maca. Só isso. E eu sou muito grata às pessoas que vieram quando eu não tinha estrutura física para atender. E até hoje, muitas daquelas pessoas, naquela época, lá em 2017, continuam vindo até o meu espaço, continuam tendo contato.
e família das pessoas, enfim, continuam vindo. E eu sempre falo para elas, olha, você foi a minha primeira aluna de Pilates lá no meu primeiro espaço. Você foi minha primeira paciente lá no primeiro dia, né? Porque eu saí da clínica onde eu trabalhava mais numa segunda-feira. Na sexta-feira da mesma semana, a minha primeira paciente entrou por aquela porta ali e eu já comecei a atender nessa sala, né? E desse período para cá, então, eu fiz vários cursos de Pilates, gosto muito de Pilates. Fiz a formação em osteopatia, fiz diversas outras formações de coluna, agulhamento seco, enfim, diversas formações. Não teve nenhum ano nunca que eu fiquei sem estudar, sem me atualizar, né? E hoje em dia eu trabalho muito com a parte de coluna. Eu ainda trabalho no Pilates, mas eu tenho apenas 3 turmas. Gosto do Pilates, mas o meu foco é consultório. Então, eu estou aqui o dia todo, né? Eu tenho outra físio que confio muito também, excelente, que toca o Pilates para mim, mas o meu foco mesmo é coluna. Então, é com isso Maravilha, que eu trabalho hoje. maravilha, Ana. Na sua história, né? Sua história é muito parecida com a de muitos fisioterapeutas que eu entrevistei, movida por inquietação assim com os resultados que provavelmente a graduação nos força a ter com o conhecimento que a gente sai de lá, mas como todos esses profissionais que eu entrevistei, você foi incansável no sentido de estar sempre se especializando, né? Passando por vários cursos, sem perder tempo para oferecer o melhor que você tem para os seus clientes. Mas assim, nessa trajetória que você tem, qual a dificuldade que você mais encontrou na prática clínica dos pacientes que a gente atende? A gente atende paciente com dor crônica, dor há mais de 3 meses, que já passou por diversos tratamentos. Quais são as suas dificuldades nesse perfil de paciente e como que você adapta, assim, de uma forma magistral, o Pilates, porque o que a gente vê de Pilates por aí, enfim, não vale nem a pena comentar. Como que você adapta o conceito Pilates para aplicar nesses pacientes com dor crônica? Explica um pouquinho aí para o pessoal. Então, o que eu acho mais difícil no momento de tratar esses pacientes com dor crônica é desmistificar as crenças. Então, por exemplo, né, o paciente acha que vai vir em um dia e vai resolver o problema da vida, né? E quando eu trabalhava mais, quando eu divulgava mais, que eu trabalhava com osteopatia, por exemplo, a osteopatia é uma formação incrível, né? Mas hoje em dia eu uso menos do que gostaria, né? Desse tempo todo de formação. E na época da osteopatia, eu nem vendia planos de tratamento. Então, eu mesma botava tudo a perder, né? Então, o paciente vinha e eu dizia, não, vamos fazer essa, depois se você não ficar bem, você volta. Então, eu deixava meio... Eu também não tinha tanta convicção, assim, para vender planos, para trazer o paciente para mim, para fazer um tratamento mais longo. Então, eu deixava muito na mão do paciente. O paciente daí acabava não melhorando, ou às vezes sim, às vezes não, e não voltava. Então, o que eu tenho de mais dificuldade é virar essa chave na cabeça do paciente, sabe? E fazer ele entender que não é em um atendimento que a gente vai resolver uma dor crônica de 10 anos, 20 anos, né? Então, é isso. E fazer ele entender que vai ser longo, mas que vai ser mais fácil do que ele imagina, né? Então, vai ser menos doloroso do que ele imagina, né? Então, eu sempre explico que se a gente usar todos os recursos, toda a nossa caixa de ferramentas que a gente tem num dia só, não vai dar certo. Então, é um processo. Então, eu explico isso, que é um processo. A dor crônica já está ali há mais de 3 meses. E, assim, 90% das pessoas que me procuram são dores mais de 5 anos, 6, 10, 20 anos. Então, assim como ela não veio do nada, ela não vai embora do nada. E isso é bem complicado hoje em dia, porque a pessoa quer um resultado rápido, quer uma pílula mágica, já tomou um monte de remédio que viu que não funcionou, aí vem pra mim. Aí quer que eu resolva em um dia. Eu falo para vários pacientes assim, falo, ó, eu não sou Jesus Cristo, eu não faço milagre, tá? Então, eu tô aqui trabalhar para você, de acordo com as melhores evidências científicas que temos atualmente, eu vou fazer a minha parte. Mas eu preciso que você faça a sua também. Exatamente, dando o empoderamento para o paciente, né? Dividindo a responsabilidade que a gente tem no tratamento deles. Assim, você falou de vários pontos aí nessa pergunta que eu te fiz, Aninha, e
só para seguir o roteirinho, porque senão a gente já vai fugir de um bocado de tema, como que você me achou? Como foi que você me conheceu? Através de quem? Foi algum patrocinado? Como é que você me seguiu? Conta aí um pouquinho como é que você me encontrou. Eu encontrei, olha, eu não sei dizer exatamente a pessoa, sabe? Mas alguém compartilhou aquelas suas frases célebres, assim, que todo mundo gostaria de falar, mas não tem coragem. Foi através de uma daquelas frases. Tá? Mas aí eu conversei muito com a Patrícia Menzen, né? Minha colega aí de outros cursos, outras mentorias, minha amiga, e ela me indicou muito seu curso. Ela e a Sara, né? Porque na ocasião que eu estava procurando outros cursos, enfim, cheguei na sua página, a Sara estava comigo pessoalmente, né? Estávamos num evento, e ela falou, eu vou comprar o curso do Caio. Ele já me ajudou tanto, sem eu ser aluna dele, então tá na hora de eu comprar. Eu falei, então eu vou comprar também, eu disse para ela. E depois, assim, foi através da Patrícia Mendes e da Sara Luskov. Massa. Aninha, e assim, muitos fisioterapeutas, quando entram, eles entram no que eu digo que é o comportamento de manada. Pô, você confia tanto na Sara, você tá vendo que a Sara tá tendo resultado, e você vê, cara, se a Sara tá confiando nele, automaticamente a autoridade que eu tinha com a Sara foi transferida para você e você confiou no processo. Só que nessa pegada aí, Aninha, muitos fisioterapeutas se decepcionam com o que encontram lá dentro. Porque dá muito trabalho fazer o que eu peço para fazer. E às vezes tem fisioterapeuta que desiste. Aí eu pergunto a você assim, você teve essa transferência de autoridade da Sara sobre o meu curso, entrou no meu curso na manada, a Sara entrou, você veio também. O que é que fez você não desistir? Porque eu sei que você estava fazendo outras formações em paralelo, você tem uma bagagem gigante, mas quando eu paro para olhar o seu progresso lá dentro da plataforma, tá tipo 96% de progresso. E semana retrasada, eu acho, a gente conversou e você teve um resultado expressivo que você não precisa falar aqui em apenas um dia. Então, é a prova que você realmente consome e aplica as coisas que eu falo lá dentro. Então, eu queria que você contasse o que fez você não parar e como é que foi essa mudança de um atendimento não somente de osteopatia, claro, deixando na mão do paciente se ele volta ou não, para um atendimento onde você tem uma possível segurança do que você vai fazer em todo o processo e você já vende o tratamento completo para esse paciente. Conta um pouquinho sobre isso, Aninha. Eu já estava sondando muito os seus cursos antes e a conversa com a Sara foi o que eu decidi, né? Minha decisão. Não, vou comprar o curso. Quero ver o que ele tem de diferente, né? Porque a gente vê que no mercado são muitos cursos muito parecidos, né? Depois da pandemia veio muito curso aí, né? Pra gente... Mas que é mais do mesmo. Então eu comprei e eu fui direto pro Be-Expert, né? Eu não passei pelos Time, que eram eu até pensei em fazer esse antes, eu falei, não, vou fazer o completaço, quero ver o que é o rolê desse cara aí, né? Aí eu comprei e não é fácil, tá? Seguir o curso do Caio aí. Quem tá assistindo pode e já fez o curso pode afirmar comigo, porque tem muita coisa para aplicar. E, de fato, é o que dá resultado. Porque não adianta a gente comprar 10 cursos online e não assistir nenhum, ou assistir uma aula isolada aqui ou ali, você não vai entender nada do contexto. Então, você tem que ir da primeira aula, seguindo passo a passo, fazendo o GPS de todas as manobras, todos os testes, enfim, para fazer sentido aquilo para a sua prática clínica. E os desafios, assim, foi bem desafiante para mim mesmo, porque eu não tenho muita dificuldade, assim, em gravar vídeo, postar. No começo, sim, né? No começo a gente gravava várias vezes, editava, não sei o que. Agora não. Eu gravo e saiu como foi, eu posto e não quero nem saber. E sai correndo, sabe? E ali nos desafios que você dá, a gente tem que falar com as nossas palavras, porque a gente trabalha com pacientes que são pessoas leigas, elas não vão entender nada de técnica, um vocabulário mais requintado da área. Então não adianta a gente ficar falando isso. E os desafios fazia isso, me desafiar, né? Então eu me forçar a fazer vários vídeos por semana e as pessoas vinham dizer, eu vim aqui porque eu vi aquele vídeo que você postou, você explicou exatamente a minha dor. E aí eu comecei a ter muito resultado através dos vídeos.
né? E claro, turbinando, patrocinando alguns, né? E agora o que acontece? Você falou ali que eu tive um resultado expressivo em um dia só. Antes, o meu atendimento, meio que eu tinha medo, assim, eu não tinha muita certeza, não tinha muita convicção de dar o prognóstico para o paciente, né? O que é o prognóstico, para quem é leigo, né? É a gente saber quanto tempo a gente vai conseguir ajudar aquele paciente, né? Eu sempre friso para os pacientes, eu não vou te curar, eu não curo ninguém. E quando eu percebi isso também na minha cabeça, quando eu virei isso na minha cabeça, essa chave, eu fiquei muito mais tranquila e em paz comigo mesma. Porque eu tô aqui para fazer a minha parte como fisioterapeuta clínica, eu vou fazer, claro, o meu melhor. Mas eu não posso prometer e garantir que eu vou curar fulano em tantos meses ou em 5 sessões, né? Não é assim. Então, o Be-Expert foi importante para mim justamente para eu ter mais segurança em passar o prognóstico para o paciente e eu ficar em paz comigo mesma. Porque antes eu vendia planos assim, ou sessões avulsas, ou planos de 3, 4 sessões, 6 sessões, quando o caso era muito assim, grave, né? Mas eu via que não dava conta. E às vezes chegava no meio do tratamento, o paciente tinha uma melhora. E eu acabava não investigando todos os contextos de vida dele, sabe? Então, hoje em dia, o que o Be-Expert despertou em mim? Que a dor crônica não é apenas uma dor física. A dor do paciente, sim, é física, ela é real. Mas eu costumo explicar assim para o paciente: olha, fulano, a tua vida é um círculo. Boa. E a tua dor é esse pontinho aqui, ó. Né? O que tem mais na tua vida? Então, tem filhos, tem marido, tem casa, tem trabalho, tem estresse, tem ansiedade, tem um luto que de repente você está vivendo. Então, quando eu comecei a perceber que a dor não era somente uma dor física, e eu não estava conseguindo ajudar algumas pessoas porque eu pensava engessada dessa forma, quando eu percebi que pacientes com dor crônica vêm 10 anos com dor porque não conseguem resolver todos os contextos, todos os conflitos da sua vida, e principalmente conflitos internos, né? Então, eu comecei a abordar essas pessoas diferente depois do Be-Expert. E comecei a ver que não é apenas um movimento direcional que vai resolver o problema dela. Isso serve para dores agudas, né? Para travamentos. Então, a gente consegue resolver uma dor aguda assim rápido, em 3 semanas, né? 21 dias, 5 sessões, enfim. Mas o que mais está vindo para mim hoje é dor crônica. Pessoas que vêm, olha, você é minha última esperança, né? E quando eu vou abrindo o leque, durante o atendimento eu vou perguntando: o que você está passando? Não precisa me contar o que é, mas quando começou a tua dor, alguma coisa aconteceu na tua vida que te abalou emocionalmente, que você ficou chateado, com vontade de chorar? Às vezes a pessoa chora na minha frente, né? E eu falo assim para ela: olha, eu não quero te causar sofrimento. E eu não tô aqui para te dizer que essa emoção está causando a sua dor. Não, sua dor é física, ok. Mas esse fator emocional está muito relacionado com a sua dor. E quando eu consigo explicar isso para o paciente, ele também vira uma chavinha na cabeça. Ele fala: putz, eu nunca tinha pensado nisso. Eu nunca tinha pensado que estava relacionado com a minha dor. E daí eu explico: você já viu um eletrocardiograma? Eu falo assim: o eletrocardiograma tem um pico, né, e uma baixada. Então, quando você tem a dor crônica, é assim: vai ter dias que você vai estar com mais dor e dias que nem vai lembrar da dor. E qual é o dia que você tem mais dor, fulano? É quando você se incomodou com alguma coisa, quando você se estressou, quando você ficou triste. No fim do dia, você vai perceber que a tua dor está um pouquinho maior do que ontem. Por quê? Porque tal fato, né, tal evento aconteceu aí que abalou emocionalmente. E daí eu sempre falo: olha, eu não sou psicóloga, né, e não estou aqui para abrir a tua ferida, porque eu não sei fechar, né? Então, nós fisioterapeutas, nós deveríamos ter mais formações sobre isso na faculdade, inclusive, que nos ensine a como lidar com as emoções do paciente, porque isso tem tudo a ver com dores, e fisioterapeuta só lida com dor, né? Então, eu falo assim: eu não sou psicóloga, eu tô aqui só para te mostrar que essa ferida que você tem está relacionada com a sua dor, mas eu não posso abri-la, porque eu não sei fechar. Eu não tenho as palavras certas para te direcionar e resolver esse conflito interno, mas eu estou aqui para te direcionar da melhor forma e para fazer você entender que isso está relacionado com a sua dor. Aí, muitas vezes, eu encaminho para psicólogo, encaminho, né, para outra terapia. Aí a pessoa
Olha, 90% delas, elas falam assim, ai, parece que eu tô me sentindo mais leve só de ter conversado com você. Aí eu falo assim, olha, se você tá se sentindo mais leve de ter falado isso pra mim, imagina se você fala pra uma pessoa que entende do assunto. Você vai se sentir melhor ainda. Então, o teu curso, Caio, isso falando sério mesmo, tá? Eu já fiz, inúmeras formações. Mas o teu curso me despertou para isso. Para ter essa conversa diferente com o paciente. Não ficar só perguntando, abaixar dói, levantar dói, virar do lado na cama dói, entendeu? Esmiuçar bem lá dentro o que nenhum profissional antes fez com essa pessoa. É o que eu tô fazendo. Maravilha. Aninha, assim, eu fiquei, durante sua fala, eu fiquei o tempo todo aqui querendo parar só para te aplaudir. É impressionante como você internalizou o processo. E assim, eu estou vendo que tem alguns alunos aqui na live também, e aí eu vou fazer uma provocação para os alunos que estão assistindo a live. Quem acha que a Aninha está pronta para o desafio 3.0, coloca um foguetinho nos comentários. Na moral, porque assim, pessoal, ó, você não tem noção de como o meu coração fica quente ouvindo a Ana falar dessa forma, porque assim, eu já, assim, eu observo vocês nas redes sociais, até vocês que eu não sigo, porque infelizmente eu não consigo seguir todo mundo, porque o Instagram me distrai de vários objetivos pessoais e profissionais que eu tenho, então eu acabo não seguindo todo mundo. Mas mesmo sem seguir você já deve ter percebido que em algum momento eu parei tudo que eu estava fazendo e ia te provocar lá no direct, ou perguntar alguma coisa, ou compartilhar um vídeo seu, alguma coisa. Se eu estou fazendo isso com você, é porque eu sei que você tem potencial e que na minha trajetória eu enxergo que você tem alguma ferramenta, que está faltando alguma ferramenta para você decolar. Mas quando eu falo decolar, não é só decolar financeiramente, não. É decolar de resultado clínico, de satisfação com a profissão, de não pensar em abandonar a fisioterapia, de não ter tempo para pensar em trabalhar em outro ramo de atividade, porque a fisioterapia te satisfaz pessoal, profissional e financeiramente, né? Então, eu falo assim, ó, tudo que a Ana falou aí mostra para vocês que tem uma transição que o fisioterapeuta passa. O fisioterapeuta começa a ter um raciocínio biomecânico e ele começa a ter um raciocínio de movimento direcional. Ele começa a resolver um bocado de casos simples. E aí, Aninha, eu vou pedir a sua autorização e se você não quiser, você pode parar, pode travar minha fala a qualquer momento, é só fazer assim, tá? Mas nessa migração das etapas profissionais, vocês saem desse movimento de preferência direcional, que é muito importante. Não estou desvalorizando nada aqui. Todas essas etapas da curva de aprendizado são mega importantes para a Aninha dar o valor que ela dá hoje ao atendimento a casos crônicos. Porque muitos fisioterapeutas encaminham esses casos. E o paciente fica rodando no sistema. Porque médico não sabe fazer isso. Psicólogo sabe só na saúde mental, não aplicado ao movimento. Então, o fisioterapeuta, na minha visão, é o profissional mais preparado para ressignificar essas crenças associadas a dor e lesão. E nessa transição onde a gente trata esses casos de movimento direcional, eles chamam aquele vizinho que está há 10 anos com dor, que tem grana, já viajou para São Paulo para os melhores hospitais e não teve resultado, para chegar no seu consultório. E se você não tem essa habilidade, você não sabe dar prognóstico. Você não sabe dar o tratamento assertivo até o final. Você não sabe vender para ele. Porque o paciente ele tem um balelômetro. Ele detecta na sua fala se você está tendo segurança no que está falando ou não. E se, cara, você não tem segurança, você não vai para canto nenhum. Agora, Aninho, eu queria te perguntar a respeito de lá dentro da formação Biexpert mesmo. Tem vários módulos lá, tem 2 ciclos de mentoria lá, e um dos ciclos de mentoria são as sessões clínicas. Eu queria que você falasse um pouquinho das sessões clínicas e como as sessões clínicas e em que modificaram a sua forma de atender esse perfil de pacientes complexos. Você já falou muito aí, mas só esse detalhezinho para o pessoal entender. As sessões clínicas é o atendimento que o Caio faz, né, com pacientes ao vivo. É isso, né, que você quer falar sobre isso? Isso. Uhum. Então, a primeira coisa que também me despertou as sessões clínicas foi poder atender online, né? Que isso uma vez era muito, não pode atender online, não é o mesmo resultado. É sim. E, inclusive, o Caio atendeu uma paciente minha daqui de Curitibanos ano passado. Não sei se você lembra, mas foi
Foi sensacional também. No caso da dor crônica, é muito isso, né? Como eu já falei antes, é o conversar com o paciente, é o entender o que está passando na cabeça dele. E não só ficar fazendo pergunta o que dói, o que não dói, porque aquilo vai se tornando muito raso. Então, as sessões clínicas é profundo mesmo, assim, parece um negócio filosófico, né? Mas é profundo porque você vai entendendo aquilo que está na cabeça do paciente e vai desenrolando, vai resolvendo junto com os movimentos. Então é isso, não é só o movimento de se cruzar o braço, olhar o paciente e fazer, tá certo, tá errado, faz mais 10, faz mais 12, não. É você ir conversando junto com o paciente, é o jeito de você abordar. Então foi isso que ajudou muito a assistir as sessões clínicas. E quando você atendeu a minha paciente daqui, nossa, foi muito top. Foi uma experiência assim muito rica, né? Tudo que tem lá, o ciclo das sessões clínicas e os ciclos dos hot seats, que é a discussão dos casos clínicos complexos, meu Deus, gente do céu, foi ali a minha virada de chave, porque eu assisti assim, pra ver, só pra ver, né? Aí eu pensei, putz, eu sou obrigada a levar um caso de uma paciente que eu não tô conseguindo resolver. Aí foi aquele primeiro dia que eu participei, que Pablo me fez chorar, inclusive. Quando o Pablo fala, eu choro. Agora é assim. Pablo tá aí. Pablo, por favor, se pronuncie. Né? E depois daquele dia que né, vocês me fizeram perceber que eu estava carregando muito peso nas minhas costas, por não estar conseguindo resolver o problema da paciente, que eu percebi que não, eu não vou curar ninguém nunca, e que eu também precisava de ajuda e precisava que alguém me dissesse isso, que eu precisava mudar também. Então foi ali que eu percebi que dor crônica não é assim, 2, 3 dias, 2, 3 semanas, e que a gente tem que abordar o paciente de maneira diferente para daí direcionar ele para o melhor caminho, para junto com a fisioterapia e outras profissões, a gente conseguir resolver o caso. Maravilha. Aninha, em relação a casos complexos que você tem atendido aí na sua cidade e até mesmo online, a gente discute muito dentro dos ciclos lá do BeExpert sobre apresentações clínicas duplas, apresentações clínicas triplas e a forte ideia que nossos pacientes têm de que movimento pode machucar, no caso de dor crônica, ou uma atividade de impacto pode agravar uma artrose, e a minha idade está determinando que a degeneração na minha coluna está me incapacitando. E aí eu queria que você falasse um pouquinho a respeito de casos que você tem atendido e aproveite e já faça o gato do que eu chamo de momento mentoria, para tentar tirar qualquer dúvida que ainda permaneça, mesmo você já estando lá dentro comigo, tá? Então, 3 pontos. Possíveis duplas e triplas apresentações clínicas que você tenha pego. Como você tem feito para difusionar esse pensamento do paciente de que o movimento geraria um machucado, ou que dor é igual a lesão. E o momento mentoria, né? Que se você tiver alguma dúvida, que você aproveite aí o tempo para tirar ela agora, tá? Tá. Então vamos lá. Sobre as duplas ou triplas apresentações clínicas, né? Com dor crônica é muito comum a gente ver, né? O paciente com dor crônica dificilmente vem com uma dor, né? Então eu tenho atendido uma, que inclusive não terminou o tratamento ainda. Eu peço para o paciente pintar o diagrama do corpo, né? Então, tipo, fica bem real, assim, né? Porque daí não é ele me falando aonde que dói, é eu pedir para ele pintar. Então fica muito real. E eu estou atendendo uma que veio com, acho que quíntuplas apresentações clínicas, com muita dor em tudo. Ela pintou o bonequinho inteirinho, né? Aí eu pensei, como é que eu vou fazer isso, né? Então, perguntei qual era a pior dor do dia, perguntei qual era a dor que mais estava incomodando, e daí fomos indo, né? Então, eu ofertei para ela um plano de 2 meses, estamos terminando na semana que vem, e a gente vai esmiuçando a cada dia um pouquinho. Então, não tem como eu fazer todo dia tudo. Então, ela tem dor na lombar, no quadril, no joelho, tá bom, vamos tratar um pouco de tudo, vamos usar uma estratégia de carga para cada articulação. Não é assim, né? Então, eu fui lá na raiz primeiro, na estrutura, né? Vamos esmiuçar o que tem aí nessa coluna. Então, a gente conseguiu, na coluna, a gente já conseguiu desfazer dores de quadril, joelho e pé.
já não era uma apresentação clínica de lombar e quadril, e joelho e pé. Não, era tudo coluna. Beleza. Na outra semana, vamos para o ombro, né? Então, zerei a cervical, a gente zerou as estratégias de cervical, tudo. Ainda permanecia uma dor residual em ombro. Então, a gente fez estratégias de ombro e assim a gente vai esmiuçando, né? E assim, foi muito interessante, porque é uma dor crônica de 10 anos, pelo corpo todo. E desde o primeiro atendimento, eu já iniciei com aquelas perguntas todas, né? E a paciente, então, me conta que às vezes ela chora sozinha, ela já chorou aqui comigo, fala, assim, coisas muito pessoais, assim, da casa, do marido, dos filhos, né? Então, a gente ouve muita coisa em consultório, né? Então, como eu falei antes, a gente vai tocando na ferida, mas não pode abrir porque a gente não sabe fechar. Então, também já encaminhei ela para um atendimento de psicóloga e ela tá tão feliz, assim, que ela começou a se alimentar melhor, já me falou que emagreceu uns quilos que ela queria, ela tá animada, que consegue limpar a casa dela toda sem ficar descansando, consegue jogar no fim de semana, que ela gosta de jogar vôlei, sabe? Então, coisas que a dor tira da pessoa, que a pessoa nem tava lembrando como que era fazer aquilo, porque já tava há 10 anos com aquela dor, com aquela limitação. Então, isso aí realmente não tem preço. Então, eu só tenho atendido caso bomba mesmo, sabe? Semana passada eu até postei de uma paciente que vinha de fora, a filha dela trazia ela, e era caso cirúrgico. Elas vieram assim, ó, você é a minha última esperança e eu preciso saber se a minha mãe precisa de cirurgia mesmo ou não. No primeiro dia, eu fiquei assim, porque eu fiz o atendimento, tipo, tudo indicava mesmo cirurgia, sabe? Aí no final olhei o exame, era meio complicadinho. Falei, não, mas se vocês confiarem em mim, a gente pode tentar. Vamos tentar. 3 meses de tratamento. Beleza. Fez. A última sessão eu postei até um vídeo, tem lá no meu feed, da mulher, da senhorinha, né? Pulando na cama elástica, atravessando obstáculo nos cones, agachamento com salto. Meu, a mulher tá voando. Eu falei, gente, não precisa fazer cirurgia. Ela ficou 5 anos na fila do SUS numa cidade. Quando chamaram, a cidade dela já comportava para outra sede lá, onde eles chamam para fazer cirurgia do SUS. Então ela já estava esperando de novo mais 3 anos. Então ela já vem esperando essa cirurgia há 8 anos, com aquela crença na cabeça. Minha coluna tá torta, eu sou torta, eu tenho hérnia, eu tenho isso, eu nunca, uma hora na minha vida não consegui andar por causa da hérnia. E aos poucos eu fui conseguindo desmistificar isso da cabeça dela e da filha, né? Porque por mais que a filha seja mais nova, ainda estava com aquilo enraizado na cabeça. Porque é tanta abobrinha que colocam na cabeça das pessoas que a gente às vezes, eu fico com muito ranço, sabe? Eu fico com muita raiva. Porque parece que todo dia eu tenho que lutar bravamente para provar o quanto meu trabalho é bom e o quanto eu posso gerar transformação verdadeira na vida das pessoas. E às vezes um profissional que tá nem aí, abre um consultório, cobra o que quer, a pessoa vai e diz amém a tudo, né? Parece que eu tenho que sempre tá me provando, né? E mostrando que realmente meu trabalho pode dar resultados, pode salvar as pessoas da cirurgia. Então, esses casos assim que são cirúrgicos, eu adoro, porque daí é um desafio para mim mesma, né? E mostra que uma fisioterapia muito bem feita e entendendo todo o contexto do paciente, a gente consegue um excelente resultado, sim, né? Deixa eu lembrar da outra pergunta aqui. Dos casos da difusão e da momento mentoria. Sim. Bom, estou atendendo uma dor crônica de mais de 20 anos. 25 anos, dor crônica. Já passou por diversos tratamentos, técnicas, todas que você imaginar. E o paciente veio para mim não por dor agora, ele não tem dor, ele tem rigidez. E é rigidez de madrugada. Quando ele vai se virar na cama ou quando ele levanta e tem que pegar o filho no berço. E já estamos aí entrando no terceiro mês de tratamento e já tivemos uma melhora, sim, porque ele não tem dor. Durante o dia ele fica tranquilo, faz atividade física 3 vezes na semana. Eu já fiz os movimentos lá de controle de movimento para modular a dor,
com exercícios mais intensos, não só preferência direcional, mas eu não consigo ainda tirar totalmente essa rigidez. Porque durante o dia ele tá com zero dor, tá zero rígido, sabe? Faz todos os movimentos livremente, o cara luta, inclusive. A gente faz diversas coisas de rolamento e vai pra lá, e torções. Ele fica Jiu-jitsu? Mais ou menos isso. E só que à noite ele tem essa rigidez. Entendi. De madrugada. Pelo que eu conheço do seu trabalho, eu tenho certeza que você esgotou todas as estratégias possíveis para os segmentos acometidos. E, assim, a única coisa que eu desconfiaria aí era de uma investigação reumatológica, porque algumas condições reumáticas tendem a provocar rigidez em horários específicos do dia, ou noturna, ou matinal, às vezes associada à febre. O paciente, assim, às vezes tem febre só 17 horas. Não, todo dia 17 horas eu tenho febre. Mas não preciso tomar remédio não, quando dá 9 mais ou menos passa. E tá assim o tempo todo durante longa data. Então, a investigação reumatológica, se não foi feita, agora sim, a depender do tempo de jiu-jitsu, é extremamente natural que ele apresente rigidez nos períodos de descanso dele. Porque o jiu-jitsu é uma atividade que é inerente à aplicação de força, potência e, na maioria do tempo, isométrica. E eu tenho um relato de vários pacientes que são praticantes de jiu-jitsu, inclusive eu atendo um que é líder de 3 ou 4 estúdios, não é boxe que fala, enfim, academias de jiu-jitsu aqui, e conhece vários outros, já me encaminhou vários outros atletas, e o padrão é muito assim, rigidez noturna nos períodos de descanso, às vezes vai para o final de semana, e aí no final de semana tira uma viagem, um momento de total relaxamento, do nada se pega com rigidez, endurecido para mexer. É uma característica adaptativa, morfofuncional que as articulações desse perfil de atleta, de praticante de atividade física têm. Agora, assim, eu sempre investigo algum problema reumático, né? Encaminho para o reumatologista, falo a respeito disso. Geralmente pedem um exame de sangue bem específico, chamado FAM, para ver se não tem nenhum índice de doença reumática, e aí a gente dá prosseguimento com o tratamento. Mas é aquela coisa, né? Aplicação de questionário e avaliação, pontuação de incapacidade e aplicação de questionário no final do tratamento, para você ver que, às vezes, a queixa não foi modificada, mas o paciente já esqueceu tudo que você aplicou lá no questionário, e na segunda vez que ele aplica, você vê lá uma redução de 37%, 40% de incapacidade, medo, evitação e por aí vai, a depender do que você do questionário que você aplique aí, né? Então, no mais, se for mais complexo ainda do que isso, você pode levar para a Hot Seat e a gente discute com mais afinco, tá? Aninha, é o seguinte, depois de tudo isso que você falou aí, quão fácil está sendo encaminhar esse perfil de paciente com dor crônica para a terapia cognitivo comportamental? Você tinha essa facilidade antes dessa abordagem? Não, porque eu tinha medo do que o paciente ia pensar, sabe? Assim, era bem complicado, porque eu também não tinha as palavras certas para dizer, sabe? Não sei se é mais experiência, mais maturidade, mais convicção, que agora eu tenho, né? Muito mais segurança em falar sobre o prognóstico e sobre aquilo como está afetando a dor da pessoa. Então agora vai de maneira muito natural. Às vezes a própria pessoa fala, putz, precisava ir no psicólogo, né? Eu precisava fazer terapia, né? Precisava. Quem sabe você alia. Tem uma até que eu falei assim, ó, vai pra terapia e volta só depois de um mês de terapia. Pra daí a gente dar continuidade. Porque eu sabia que não tava dando resultado aqui, sabe? Era como eu falei, era um pontinho lá no meio daquele círculo todo que o que eu tava fazendo aqui era ínfimo. Não ia dar resultado nunca. Podia fazer 30 sessões, sabe? Então agora tá muito mais fácil. Muito, muito mais fácil. Maravilha. Lembrei agora que eu não... Desculpe. Eu não respondi sobre o Pilates.
quando você me Sim, perguntou, né? Como sim. é que Fica à eu vontade, fica à vontade. lembrei agora. Então, assim, quando a pessoa termina o tratamento comigo, geralmente não, sempre encaminho para uma atividade física. E a pessoa, mas qual? Eu falei, ó, aquela que você gostar. Mas eu tenho Pilates aqui, vamos fazer uma aula para ver se você gosta, enfim. Encaminho lá para minha físio e geralmente a pessoa fica. Agora, quem quer vir direto pro Pilates, entra em contato. Ah, eu quero fazer Pilates, quanto que é? Não é bem assim quanto que é, né? Primeiro, vamos às regras. Então, a primeira coisa, tem que passar por uma avaliação comigo, né? Então, se a pessoa quer mesmo, está interessada no Pilates, ela vai passar pela avaliação comigo mesmo. Dentro da avaliação, se eu identifico que o corpo dela não está preparada para ir para o Pilates, porque, por exemplo, a pessoa está ali com uma dor, não consegue mexer a coluna, está meio travada. O médico manda fortalecer. Como é que eu vou botar uma pessoa dessa dentro da sala do Pilates para fortalecer a coluna? Não tem como. Então, eu explico isso com muita naturalidade, explicando como que funciona o Pilates e como que são os degraus da nossa reabilitação. Não é bem assim fortalecer direto, né? Então, primeiro a gente precisa fazer um controle da dor, né? Controle analgésico, com movimentos, com algumas técnicas manuais específicas quando necessário, porque não sou massagista, já deixo muito bem claro isso. A pessoa já chega e já quer deitar na maca, né? Não é assim. E aos poucos a gente vai soltando mobilidade, flexibilidade, para depois eu mandar essa pessoa para o Pilates. Então, se eu vejo que a pessoa não consegue ir direto para o Pilates, eu falo, ó, eu vou te ofertar primeiro o meu tratamento, para que daí daqui você vai para o Pilates fazer uma manutenção do seu tratamento. Tá? O Pilates é um negócio que a gente nunca vai te dar alta, porque é uma manutenção, é uma atividade física para sempre. A não ser que você queira fazer outra coisa, né, outra atividade, tá tudo bem também. Mas quem chega querendo só Pilates, perguntando quanto que é, não. Tem que vir fazer uma avaliação antes. Se eu ver que não dá para ir direto pro Pilates, faz meu tratamento primeiro, para depois ir pro Pilates. Então é Boa. assim que funciona aqui. Boa. E assim, Ana, ontem eu fiz uma sequência de stories justamente falando isso, né? Quão importante que dentro do seu estúdio de Pilates você seja a expert que os seus alunos precisam, porque assim como você tem essa capacidade de fazer uma triagem, de identificar quem está pronto para ficar no Pilates lá com você, como uma atividade física sofisticada, que o Pilates é, que eu considero que o Pilates é, você sabe identificar na triagem se está na hora de um tratamento especializado. E do mesmo jeito, se você tem uma turma lá, 3 turmas lá, um paciente desencadeia uma dor e você sabe que o Pilates não é capaz de resolver aquilo ali, ele não sai da sua empresa, da sua clínica, do seu consultório. Ele vai para você agora como especialista em dor. Isso. E trata a dor ali. E como isso é importante para te manter satisfeita com o trabalho que você exerce, porque você continua tendo recorrência de fluxo de caixa com a mesma pessoa lá dentro. E isso é uma coisa que muitos fisioterapeutas não entendem. É porque, assim, Pilates é muito vendável. A gente consegue vender muito bem Pilates. A gente consegue botar 3, 4, 5 turmas, cobrar uma mensalidade legal para 2, 3 vezes na semana. E do nada você está batendo lá 10, 15, 20 mil por mês só fazendo Pilates. Só que aí você se pega naquela prisão de estagnação. Porque você está satisfeito com aquilo, você acha que aquilo não pode melhorar, já está muito bom para você, está pagando as contas, mas eu tenho certeza que no seu estúdio, antes de você ter esse pensamento, por vezes, provavelmente um aluno teve uma crise de coluna e você não tinha ferramenta no Pilates para tratar aquilo ali. E se você não tivesse essa visão, você teria perdido aquele aluno, não sei se para sempre, mas momentaneamente. Faz sentido? Faz muito. Inclusive, uma vez eu estava, assim, no começo, quando eu tinha 6 meses de formada, apareceu um aluno com lateral shift. E eu nunca tinha visto aquilo na vida. Na faculdade, ninguém sabe o que é lateral shift, tá? Nunca. E daí ele apareceu daquele jeito torto. Eu falei, peraí um pouquinho. Eu fiz uns movimentos lá e botei uma ventosa, né? Sim. Nem vou botar uma ventosinha aqui. Aí no final do atendimento, daí só veio ele naquele dia. Depois, mas eu não desentortei ainda. Aí eu falei, não, isso aí é assim mesmo, daqui a pouco já volta. Né? Então eu não sabia tratar lateral shift, porque eu nunca nem tinha ouvido falar nisso. Então hoje em dia eu sei e está muito mais tranquilo, né? Então, por exemplo, a gente não atende muitas pessoas no Pilates, né? No máximo 3.
absolutamente todas as pessoas que estão ali, eu tenho a avaliação, eu sei por que elas vieram, eu sei por que elas estão aqui. Então, por mais que não seja eu o tempo todo dentro do estúdio, dando a aula, eu e a outra físio, que é excelente também, meu Deus, é minha mão direita aqui, a gente discute os casos, a gente discute o que vai fazer com ela, o que vai fazer com aquela, né? Então, por exemplo, hoje chegou uma ali quase travada da coluna. Aí ela já me chamou, Ana, esse aqui é caso pra você. Eu falei, ó, fulana, vamos marcar um horário, a gente já até fica conversando aqui no WhatsApp, porque não é caso para Pilates, né? Não tem como a gente resolver um travamento no Pilates, porque tem outras duas pessoas, seria injusto com elas, né? Fazer um atendimento único ali, especializado com uma determinada pessoa e deixar as outras. E seria injusto também, porque ela não está pagando uma consulta, né? Então, ela está dentro do estúdio porque a gente já avaliou, a gente já sabe o que é que ela precisa e a aula tem que correr, né? Naquele tempo ali, cada um faz os seus exercícios específicos, mas é uma aula, né? Não é um atendimento de consulta. Então, a gente tem muito essa parceria, assim. E justamente como você falou, a pessoa continua dentro da minha empresa, continua dentro do meu espaço. Não precisa eu dizer, não, eu te encaminho então para fulano, fisioterapeuta lá, vai lá, trata, depois você volta. Não, tá tudo aqui dentro. E quem tá ali no Pilates tá tudo embaixo aqui do meu nariz. Eu tô vendo todo mundo que tá chegando, todo mundo como que tá, e assim a gente tá indo. É assim que funciona aqui na minha empresa. Muito bom. E que esse pensamento seja alastrado por todos os profissionais que estão nos escutando aí agora, mas que com certeza a Ana não fez isso do nada, né? A Ana buscou muito conhecimento para aplicar isso aí, porque sem uma sistematização essa parada não funciona. Assim como ela falou da venda dos planos de tratamento. Ana, agora eu vou contextualizar o que você falou anteriormente e vou te fazer as duas últimas perguntas e a gente encerra. 8 minutinhos aí. Quando a Ana discutiu tudo aquilo ali no meio, do início para o meio da live, o que a Ana estava fazendo? A Ana estava... Olha só, ouvir é um processo passivo. Escutar é um processo ativo. Escutar é o que você deve fazer com o seu paciente. Isso é totalmente diferente. Quando a Ana fez aquelas perguntas para o primeiro caso que ela citou, ela estava fazendo um processo chamado escuta ativa. E nessa escuta ativa, ela foi pegando pontos importantes da avaliação, como se a ficha de avaliação dela fosse uma folha em branco, não sistematizada, para que ela pudesse fazer perguntas fechadas o tempo todo, onde o paciente só vai te responder sim ou não. Né? Nessa brincadeira, a Ana buscou o processo do bright spot, que é o ponto no tempo que o paciente mudou o comportamento dele ou deixou de fazer alguma coisa, porque a dor se instalou ali, acreditando que fazer aquilo poderia prejudicar. E aí a Ana vai fazer todo o trabalho de exposição gradativa para que esse paciente venha a melhorar. E aí, assim, Ana, em relação a resultado mesmo, você não, se quiser falar, pode, se não quiser também não precisa. Em relação aos seus resultados depois do BX, você já tinha um resultado muito bom, mas depois do BX, o que mudou, assim, financeiramente? Ou em número, ou em porcentagem? E a que você atribui isso especificamente? Pô, eu não vou falar valores, tá? Eu prefiro não falar. Mas Tá. o meu faturamento de consultório triplicou depois do Expert, né? Então eu já vinha tendo um faturamento muito bom, assim, acima, com certeza, da média da nossa classe, né? De fisioterapeutas aí. Mas triplicou, o que já era bom estar 3 vezes melhor, né? Porque justamente são esses planos. Assim, ó, é uma coisa que vai puxando a outra, né? Eu tendo mais segurança em avaliar, eu tendo segurança em descobrir qual é o nome da apresentação clínica, né? Então, classificar o paciente em um subgrupo. Aí, eu sabendo essa classificação, eu consigo dar um prognóstico muito mais seguro. Conseguindo saber esse prognóstico, é 1 mês, é 2 meses, é 2 meses vindo 2 vezes na semana, é 3 meses vindo 1 vez na semana, eu consigo ofertar um plano maior, mais longo, mais rentável e é seguro para mim e para o paciente. Para mim, porque eu tenho previsibilidade de caixa, vendendo planos, não pacotes, né? Então, previsibilidade de caixa, eu sei que eu vou ter aquele dinheiro ali, eu posso pagar isso, isso e isso.
né? E para o paciente é seguro também, porque eu sei que ele vai ter adesão ao tratamento e é seguro para a gente conseguir ir construindo essa melhora. Então, eu não preciso me desesperar. Meu Deus, tem que melhorar o cara em 4 sessões. Não, eu tenho tempo para isso. Eu tenho tempo para estudar, eu tenho tempo para construir a minha conduta em cada atendimento. E aos poucos a gente vai juntos a caminho da melhora. Com certeza. Então, assim, essa previsibilidade é uma coisa que muitos fisioterapeutas não têm em mente. Porque, assim, a gente não sai da graduação com esse pensamento, a gente não sai da graduação com MBA em empreendedorismo. E muitas vezes eu já fui questionado sobre esse plano de tratamento se era necessário realmente vender 12 sessões. Né? A gente nem fala em quantidade de sessão mais, a gente fala em tempo de tratamento. E tem paciente que com o mesmo valor que pagou para a gente, faz 12, outros fazem 16, outros fazem 8. Tudo depende do processo, né? Mas o que a gente vende mesmo é o tempo de acompanhamento para ele se tornar independente. E isso que a Ana falou é super importante para que ela tenha a calma para entender o processo, porque muitas vezes aquela classificação que a Ana citou, no meio do tratamento ela muda ou se revela dupla. E quando se revela dupla, como é que a gente faz o ajuste de vela se a gente estava com o software pré-instalado, né? O iPhone, ele tem aplicativos que são pré-instalados, que você não consegue deletar. E às vezes a gente vai fazendo curso, e a gente fica com um aplicativo lá na cabeça, resultado rápido e duradouro. E aquela parada fica batendo na sua mente 300 vezes por dia. Fica o anjinho e o diabinho. Ah, será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Não, é assim mesmo. Foi assim que eu aprendi. É assim mesmo que tem que fazer. É o paciente que não faz em casa. É o paciente que não está entendendo o que eu estou falando. E a responsabilidade da parada é dividida. E se você não tem tempo e não entende de prognóstico, você não consegue dividir essa responsabilidade. Então, assim, acho que a Aninha falou com maestria sobre tudo que ela se propôs aí, sobre todas as perguntas. E aí eu queria deixar assim para a gente finalizar, Ana, considerações finais, né? Duas coisas. O que é que você falaria para pacientes com dor crônica, né, que já fizeram ressonância, acupuntura, osteopatia, fisioterapia? Qual seria o recado para eles, né? E o que é que você falaria para fisioterapeutas? Olha só, 86 fisioterapeutas na turma 15 entraram na página do BeExpert, 86, preencheram o cadastro e não entraram por algum motivo. Enfim, ou limite de cartão, ou indecisão, ou dúvida. O que é que você falaria para esses fisioterapeutas? Então, primeiro para pacientes e depois para esses fisioterapeutas. Bom, o que eu falo para pacientes com dor crônica é o que eu falo com muito carinho e afeto aqui dentro do meu consultório. Confie no processo, né? Eu estou aqui para te ajudar, se você quiser ser ajudado. Então, eu vou te direcionar pelo melhor caminho. Às vezes, o melhor caminho não é somente comigo, com as minhas mãos. Depende de outros profissionais e depende de você mudar o seu mindset também, né? Porque eu sempre falo para eles assim, quando aqui não está conectado com aqui, o teu corpo vai sofrer. Então, é você entender com você mesmo, gerenciar o teu estresse. Então, eu ensino, né, algumas técnicas de respiração ali, às vezes mando meditação para quem se abre para isso. E com muito carinho eu falo, ó, se você quiser ser ajudado, eu vou estar aqui dando o meu melhor, com as melhores evidências científicas para poder te ajudar no teu caso. Mas eu preciso da tua ajuda também, daquilo que você faz na tua casa. Se você ouve muita abobrinha lá, do fulano entrou por aqui, sai por aqui, pensa, esse pensamento não é meu, esse pensamento não é meu, não é meu, e vamos para cima. Então é isso que eu falo, para ter paciência e confiar no processo. Agora, para os fisioterapeutas que preencheram o cadastro e não completaram a compra, só lamento, né? Porque você está perdendo uma oportunidade de crescer exponencialmente na profissão, tá? Aumentar o seu faturamento, aumentar os seus resultados com o paciente, que é o principal. A gente precisa de dinheiro, fisioterapia, hashtag fisioterapia por amor não existe, tá? Eu amo muito minha profissão, mas amor não paga boletos. Então, sim, precisamos ganhar dinheiro. Mas o que nos move e o que não tem preço é o resultado e a transformação que a gente pode gerar na vida do paciente.
Então, se você quiser gerar resultado, não somente em dores agudas, travamentos, que é fácil, a gente lidar com o movimento preferencial é fácil, a gente resolve. Mas você ser o diferencial aí na sua cidade, lidar com dor crônica, que não é fácil, é sempre um desafio, você tem que completar a tua compra. Empresta cartão do amigo, empresta, não sei, faz condições aí. Mas é um investimento que não é barato, eu sei, mas vale a pena, tá? Porque tem ouro naquelas aulas. Gratidão, Ana. Gratidão pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pelas suas palavras. É o que eu falei naquela Hot City que está memorável, né? Você é uma profissional exemplar e eu tenho certeza que seus pacientes não poderiam estar com um profissional melhor na sua região, porque às vezes a gente tem aquele pensamento, né? Pô, será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? Será que faltou alguma coisa ali? Não, mas você está fazendo tudo o que o processo requer que você faça, mas depende de várias outras variáveis e jogar o peso nas nossas costas o tempo todo vai fazer mal até para o seu raciocínio clínico em ajudar aqueles pacientes. Então, o paciente fez um flare-up na minha frente. Que bom que foi na sua frente. Na frente. Porque se não fosse com você esse flare-up, esse paciente ia tomar uma nocebada que esse flare-up ia perpetuar por tanto tempo, mas tanto tempo, e ele ia entrar no ciclo de desesperança completo. Então, não só você, né, mas eu cito o Kellerman, eu cito a Emily, assim, são profissionais que a gente já sabia que tem gabarito e que, assim, por uma crença minha, eu falei, rapaz, o que essa profissional tá fazendo aqui? Eu acho que eu não tenho nada para ensinar para ela, não. Mas parece que tem um jeitinho, né, uma fórmula que não vai funcionar para todo mundo, né? Quando a gente olha assim, o progresso da Ana na plataforma, ele é gigante. Quando a gente olha o progresso de outros alunos, tá 17%, 23%, não fez o desafio, não está fazendo passo a passo, enfim. Não é para todo mundo, não é típico, mas a Ana está aí para mostrar que é possível e eu agradeço demais por você confiar no processo. Não é à toa que tem vários profissionais renovando a anuidade por aí, então não é aquela coisa de fiz o curso, acabou. Não. Fiz 2 vezes, fiz 3 vezes, fiz 4 vezes, renovei por mais um ano. Então, alguma coisa tem ali dentro que está modificando os resultados desses profissionais. E é isso que a gente tenta mostrar, porque, assim como eu, a Ana também não consegue abraçar todo mundo. E eu tenho certeza que do jeito que a Ana está na cidade dela, vai ter um momento que ela não vai conseguir atender mais gente. E aí ela vai começar a botar outros profissionais para ajudar ela a trabalhar. Então, a transmissão do conhecimento, uma hora vai chegar para a Ana também. Ela já faz isso dentro do consultório da clínica dela, mas ela vai precisar lastrar essa mensagem. Porque quem gera resultado em paciente simples, né, de preferência direcional, vai empacar quando chegar ao complexo. E quem gera no complexo vai ficar sem demanda. E eu te digo uma coisa, sem demanda no sentido de sem tempo para si mesmo. A demanda vai estar demais. A demanda e você não vai aguentar. E aí, assim, eu não desejo para ninguém uma agenda lotada, ao contrário do que muitos falam. Porque você perde tempo de qualidade com sua família, você perde tempo para enxergar o seu negócio de fora. Eu desejo para vocês uma agenda forte e planejada para atender uma quantidade específica de clientes, que você consiga fazer o over delivery, que é um conceito que eu falo muito lá dentro. Então, entregar sempre mais do que o paciente espera. E você não consegue fazer isso atendendo 10, 15 pacientes por dia, né? Então, isso é fundamental, isso é importante demais. Considerações finais, Ana? Quer falar mais alguma coisa? Olha, falei, cansei de falar. Mas olha, parece que eu estava conversando com um paciente mesmo, sabe? Porque é exatamente isso que eu explico. E como eu já falei antes, foi essa a maior transformação que o BeExpert gerou em mim. Que foi despertar para atender dor crônica e essa maneira diferente de abordar o paciente. Foi assim, está sendo incrível. Tanto que já vou fazer o curso do Ney, né, enfim, e que uma coisa vai complementar a outra. E tenho para dizer que esse mês que vem vence a minha plataforma, então também já vou renovar, porque é um curso vivo, né? Não é um curso engessado, gravado, tá ali.
Não, sempre tem atualizações. Então, do dia que eu comprei para hoje, tem 50% mais coisas. Então, não tem como perder essas atualizações. Então, com certeza, vou renovar. É realmente incrível o conteúdo que tem. Eu vou roubar só mais 2 minutinhos do seu tempo, porque você Não, falou vai. do seu ponto, de um ponto que eu esqueci de comentar. Gente, olha só. A gente sofre muito de uma coisa chamada síndrome do próximo curso. A gente sempre acha que falta alguma coisa para se especializar. Em grande parte falta mesmo. Em grande parte eu acredito nisso. Mas em grande parte a gente joga muita grana no lixo. E uma coisa que a Ana deixou escapar aí, que não foi combinado, não estava no roteiro. Muito do que a gente falou estava no roteiro, mas isso aí não estava. E foi bom que ela deixou isso escapar. Você falou que vai fazer o curso de quem, Ana? Do Ney. Pronto. Quem é Ney? Ney Mesiar, um professor de mestrado e doutorado lá do Rio de Janeiro, que é expoente em terapia cognitivo-funcional no Brasil. Não só o do Ney, mas quem está dentro lá do programa sabe que eu falo para onde ir depois do meu programa. Por quê, pessoal? Eu entendo que eu não vou suprir a demanda de todo mundo. Em nada, eu não sou especialista em tudo. Eu não domino todas as ferramentas. E existem profissionais que dominam algumas ferramentas muito mais do que eu. Então, o que eu tenho a falar sobre a formação de expert é que você vai fazer um programa que vai te direcionar para não gastar mais dinheiro à toa com cursos. E é isso que a Ana citou aí. Concordo sim. Beleza, Aninha? Então, assim, é importante demais você ter essa consciência. A gente não é dono do conhecimento, a gente não é dono da verdade, mas a gente sabe exatamente, ó, essa lacuna aqui que você não está conseguindo fazer com o BeExpert. Tem esse cara aqui que ensina muito bem. Próximo, recomendação obrigatória. Próximo dinheiro que você vai gastar com curso é com esse cara. Sabe? Então a gente não tem... Fala. Isso que você falou é muito importante, porque eu fiz vários cursos e conheço fisioterapeutas de cada um, assim, a gente ainda mantém contato. E o povo fica, mas agora eu vou fazer o curso do fulano, agora eu vou fazer do ciclano. Mas às vezes você olha lá na plataforma, você não terminou o curso. E daí você já anseia por outro. Então, assim, ó, sem sombra de dúvidas, o BeExpert é o mais completo. Tá? É o que aborda mais coisas, é o que aborda melhor a dor crônica, isso sem sombra de dúvidas. E claro que eu comentei aqui do curso do Ney, porque foi você que me indicou ainda, né? Que é terapia cognitivo-funcional, que eu acredito que é uma demanda que o fisioterapeuta precisa aprender e a saber conduzir o paciente de uma forma disso tudo que a gente está falando, né? Que nem sempre precisa encaminhar para o outro. A gente pode manejar muita coisa dentro do consultório de fisioterapia. Mas eu acredito muito que os fisioterapeutas estão muito nessa. Eu quero fazer outro curso, quero isso, aquilo. Mas é mais do mesmo, mais do mesmo. E o BeExpert foi onde deu a estacionada, porque supre muitas demandas que a gente precisa. Porque responde muitas perguntas que os outros não respondem. Então foi isso que mais me chamou atenção, foi isso que mais gerou transformação na minha vida. E o curso do Ney vai ser uma extensão disso tudo, porque não tem, né, tudo, não tem, o curso do Ney não tem dentro do BeExpert, tem uma pincelada, né? E como você mesmo me indicou, eu achei super válido. Mas eu, né, Deus livre, não estou fazendo propaganda para nada, ninguém. E toda a minha caminhada até aqui foi importante, porque uma coisa foi me levando a outra. Se eu não tivesse conhecido a Patrícia, por exemplo, e a Sara, de outros carnavais, eu não estava aqui, né? Não tinha ter conhecido também. Então, uma coisa gerou outra e eu não me arrependo de nenhum curso que eu fiz, mas eu digo que o teu é o mais completo. E não é porque você está aqui na minha frente. Hoje eu ainda falei para uma colega fisioterapeuta que me chamou e perguntou. Falei, o curso do Caio é o mais completo. Principalmente se você quer aprender a tratar dor crônica. Então, é isso. Não me arrependo de ter feito nenhum, só que agora dá para dar uma estacionada. Boa. E assim, a gente quer tapar essas lacunas, tanto é que tem um programa que vai acontecer agora em junho, dentro do BeExpert, que é uma das maiores psicólogas do Brasil, e a Ana já está inscrita nele. Isso quer dizer que eu não vou recomendar um curso lá fora? Né? Claro que eu vou recomendar, porque eu conheço o profissional. Eu fiz o curso do profissional 4 vezes. Eu fiz o do Indan Caertes online, gringo, 2 vezes.
Então, foi por causa do Ney que eu cheguei nesses dois caras. E provavelmente quando você fizer com o Ney vai indicar alguns outros caras também. Entende? Então, assim, o que eu quis dizer é que estacionar não é estacionar parar de estudar, né? Não, É claro. parar de procurar mais do mesmo, porque é o que tem muitos cursos aí hoje na internet disponíveis, né? Porque o cara, a gente quer se aprofundar mais seguindo a mesma linha e tem coisas que algum curso não vai suprir, né? Então, por exemplo, eu vou fazer o Ney, aí o Ney vai recomendar, quem sabe, um internacional, enfim, e assim, a gente vai indo, mas é tudo com o mesmo propósito, né? Com o mesmo propósito. Certeza. Com certeza. E assim, uma das maiores equipes de fisioterapia do país foi treinada pelo Zé Siqueira, né? Que é um psicólogo active. Eu já fiz um curso com ele. Eu fui aluno dele também. Então, o Zé treinou fisioterapeutas da maior equipe de fisioterapia do Brasil, hoje considerada, a equipe da Cinetic Physio. E assim, por isso que eu estou trazendo uma psicóloga lá para dentro, porque eu reconheço que o BXpert não vai tapar todos os buracos, velho. E ponto. Sim, com certeza. Então, a gente precisa ter essa humildade para reconhecer nossas limitações, porque não adianta nada eu dizer, não, o meu é completo, não dizer, não, o meu é completo, e não reconhecer o que falta, porque eu vou estimular você, diante de um paciente crônico, a dizer, não, é tudo aqui. Mas não, agora você sabe exatamente quando não é aqui, para quem tem que encaminhar e como facilitar esse encaminhamento, se for necessário, né? Então, seriam as minhas considerações finais, beleza, pessoal? Aninha, obrigado pelo seu tempo. Foi muito massa dividir com você. Você está pronta para o Desafio 3.0, que sai dia 1º de junho lá na plataforma. E vamos para frente. Eu acho que se foi triplo aí, vai virar quádruplo, quíntuplo, porque o 3.0 vai realmente sair arrombando com tudo aí nas cidades de vocês. Assim seja. Beleza? Amém. Obrigado, viu, Aninha? Boa noite. Obrigada a vocês. Obrigada por todo mundo que esteve com a gente. Vocês estão convidados agora para os meus stories e para os stories da Aninha para caixinha de pergunta. Ficou com alguma dúvida? É paciente, é fisioterapeuta, tem dúvida com dor crônica? Agora a gente vai postar uma caixinha de perguntas. E se vocês tiverem qualquer pergunta pessoal, ou para mim ou para Ana, vocês botam lá nos stories da gente, tá bom? Grande abraço. Até a próxima. Abraço, boa noite. Até mais. Obrigada.